você abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro. Estamos, trecho por trecho, parágrafo por parágrafo, estudando expositivamente a carta de 1 Pedro. E hoje nós vamos terminar o assunto que começamos na manhã desse domingo. 1 Pedro, capítulo 3, quero ler com vocês os versículos 15 e 16. E nesses dois versículos nós vamos encontrar mais 3 princípios contra a hostilidade deste tempo. Vamos lá então, versículo 15 e 16, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Nós estamos aprendendo neste domingo, começamos na manhã deste domingo e vamos continuar agora, o quanto é importante, como é produtivo sermos do contra. E quando nós olhamos para o Evangelho é contra a cultura. O Evangelho, ele não se amolda à cultura, ele é contra todos aqueles valores que são impostos por uma cultura e que ferem os princípios e os valores bíblicos. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Sermão do Monte, a grande mensagem de Jesus, nós vemos então ali o quanto o Evangelho é contra a cultura. O Sermão do Monte é a principal expressão de Jesus, ou a principal expressão do Evangelho que nos remete a fazer esta afirmação. Mas é interessante, porque mesmo o Evangelho sendo contra a cultura, ele não fica marretando aqueles valores ou aquelas pessoas que impõem valores contrários à palavra de Deus. Mesmo Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 8, dizendo assim: não sejam iguais a eles. Não sejam iguais a eles. Este é o convite do Evangelho. O convite do Evangelho é que sejamos do contra. O convite do Evangelho é que sejamos diferentes. O convite do Evangelho é que possamos produzir positivamente uma vida que vá contra aquilo que fere os padrões de Deus. Por isso Jesus diz: não sejais como eles. Mas, mesmo tendo este apelo de Jesus, mesmo Jesus, por exemplo, no texto bíblico dizendo: vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. Nossa, fora do contexto, pensando simplesmente num texto isolado, como é que nós podemos imaginar que Jesus não veio trazer paz, mas veio trazer espada? Exatamente nesse contexto de que eu vim aqui para quebrar toda aquela cultura que fere os valores cristãos. Eu vim aqui, para quebrar paradigma. Eu vim aqui, para desconstruir aquilo que a sociedade tem construído longe do Pai, longe de Deus. Mas mesmo tendo essas afirmações, mesmo Jesus dizendo: não sejais iguais a eles, mesmo Jesus dizendo: eu não vim trazer paz, mas espada, mesmo nós tendo consciência, Jesus nos ensinando que o Evangelho é contra a cultura, em nenhum momento ele nos sugere violência. Em nenhum momento ele sugere que nós devamos martelar essas pessoas ou martelar aqueles que levantam pontos culturais que aferem princípios bíblicos. Muito pelo contrário. Nós temos aprendido com Pedro que a igreja primitiva, ela tinha que se posicionar. Que a igreja primitiva, ela precisava se posicionar. Que a igreja primitiva, ela jamais seria passiva. Mas ao mesmo tempo, ela seria pacífica. Não é lindo ver isso? Não é interessante nós olharmos para Pedro e dizer assim: nós não vamos aceitar o que Roma tem feito, nós não vamos aceitar a opressão de Nero, nós não vamos aceitar a perseguição, mas nós jamais levantaremos contra eles de maneira violenta. Nós seremos pacíficos, mas jamais passivos. E essa é a grande lição que a gente aprende quando a palavra de Deus nos ensina que devemos ser do contra. Você não precisa ser passivo.
Não deve ser passivo. Você deve se posicionar. Você deve colocar as suas convicções. Mas você deve ser pacífico. Não é dizendo e mandando todo mundo para o inferno que nós vamos mudar a cultura. Não é lembrando que todo mundo vai para o inferno se eles continuarem nesse caminho e mandando mesmo todo mundo para o inferno, que nós vamos mudar esta realidade. Não vamos ser passivos, não vamos engolir aquilo que queiram impor sobre nós, mas vamos ser pacíficos. E por isso, Pedro já nos deu algumas dicas na manhã de hoje de como nós podemos resistir à hostilidade, quais são os princípios que nós devemos empregar diante da hostilidade. E agora ele vai acrescentar mais 3 princípios. E o primeiro princípio que ele fala está exatamente no versículo 15. E ele diz assim: antes santificai a Cristo. Ou seja, é o princípio da devoção, é o princípio da honra. Ou seja, o que o Pedro está dizendo é assim: quando as pessoas forem hostis, quando a cultura quiser impor valores que contrariam o padrão bíblico, quando a cultura vier dizer para nós que o certo é errado e o errado é certo, quando a cultura vier enfatizar que é normal isso, é normal a homossexualidade, é normal a gravidez fora do casamento, é normal a dependência química, é normal a dependência à pornografia, é normal a dependência de jogos, quando a sociedade vier e dizer para nós que é normal mentir, que é normal roubar, que é normal enganar, nós não vamos aceitar isso. E como nós vamos resistir a isso? Pedro nos diz, de maneira pacífica, não passiva, mas de maneira pacífica. E o que é que Pedro está dizendo? Antes, santificai a Cristo. Qual é a nossa resistência às mentiras desse tempo? Qual é a nossa resistência diante de uma cultura corrompida desse tempo? E de todas as eras, não era diferente no primeiro século. É a ideia de dar primazia a Jesus Cristo. Claro, quando o texto bíblico fala sobre santificar, eu não tenho como torná-lo mais santo do que ele já é. É Ele quem me santifica, é o Espírito Santo de Deus que me purifica, é o Espírito Santo de Deus que me torna mais próximo dEle, mais parecido com Ele, caminhando mais perto dEle. É o Espírito Santo de Deus que me faz uma nova criatura, que me dá uma nova oportunidade quando eu caio. Não tem como eu santificá-lo, no sentido de torná-lo mais separado para Deus do que Ele já é, torná-lo mais digno do que Ele já é, torná-lo mais santo do que Ele já é. Então a ideia de santificar a Deus é a ideia de dar primazia. A ideia de santificar a Jesus é a ideia de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, colocá-lo em primeiro lugar na sua história, colocá-lo em primeiro lugar nas suas decisões, no desenvolver, no desenrolar, era a palavra que eu estava buscando, no desenrolar da sua história. A ideia então é que santificar a Jesus é adorá-lo como Ele merece, é exaltá-lo como Ele merece, é obedecê-lo como Ele merece, é honrá-lo como Ele merece, é fazer de fato com que as pessoas possam ver mais de Jesus em sua vida e mesmo menos de si mesmo. As pessoas possam ver mais Jesus brilhando através das suas atitudes e menos a força do seu braço. É que as pessoas possam ver mais Jesus falando do que o seu coração contaminado. É que as pessoas possam ver mais Jesus falando do que o seu egoísmo gritando, do que os seus traumas governando. A ideia é que Pedro está dizendo: vocês estão massacrados, vocês estão feridos, e a tendência é nós verbalizarmos tudo isso pela mágoa, pelo ressentimento, pelo egoísmo, pela vaidade. Mas não, eles não precisam receber isso de nós, eles não mudarão se nós dermos isto a eles, mas nós precisamos ser do contra e evidenciar Jesus. O Jesus que nos sugere sermos diferentes, o Jesus que nos sugere a sermos contra a cultura, o Jesus que nunca foi passivo. Ele sempre denunciou o pecado, ele sempre condenou o errado, ele sempre denunciou a cultura frágil, mas ele era pacífico. E quando nós santificamos a Jesus em nossas vidas, nós temos essa postura de nos posicionarmos e dizermos o que precisa ser dito.
mas sabemos que podemos fazer e devemos fazer de maneira pacífica. Tanto que ele vai reforçar isso nos próximos versículos. Com isso, Pedro está dizendo que as nossas dores, o nosso sofrimento, as nossas angústias, elas jamais devem nos afastar de Deus, mas muito pelo contrário, elas devem nos aproximar de Deus. O que Pedro está falando é que as nossas lutas, as nossas dores, as nossas tristezas, aquele sentimento de hostilidade que recebemos, jamais deve nos levar a uma revolta, jamais deve nos levar à murmuração, jamais deve nos levar então a um sentimento, de pagar o mal com o mal, mas deve nos levar ao sentimento de testemunho. Quando eu olho para a expressão de Pedro, ele diz assim: aproveitem as oportunidades, não para fugir de Cristo, mas para correr aos braços dele, não para ser um murmurador nesse tempo, uma pessoa que só sabe reclamar e se revoltar e se rebelar contra tudo e contra todos, mas testemunhe, quebre a cultura pelo seu testemunho. Quebre a cultura, desmonte os argumentos pelo seu testemunho. Pedro então vai nos ensinar que diante da hostilidade nós precisamos ter uma devoção a Jesus. A segunda coisa que Pedro vai nos ensinar, e aí está no versículo 15 ainda, e a primeira parte do versículo 16, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A ideia de Pedro, por isso, o sentimento de testemunho, o sentimento de santificar a Cristo, o sentimento de que as dificuldades devem nos levar a testemunhar, porque o segundo princípio que Pedro vai nos ensinar é: esteja pronto para falar da sua salvação. Esteja pronto para fazer defesa da sua fé. A ideia de defesa, ele tem dois sentimentos. Quando Pedro diz assim: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, a ideia é que você esteja preparado para se defender, tanto formalmente quanto informalmente. Responder a todo aquele que vos pedir traz consigo dois sentimentos: responder de maneira formal e responder de maneira informal. O que eu quero dizer com responder de maneira formal? Vocês sabem, eles estavam vivendo, aquela igreja estava vivendo não num estado de direito que funcionava perfeitamente, era um estado opressor, era um estado em que os cidadãos tinham poucos direitos e muitos deveres. Então a ideia era: se você receber uma notificação judicial em casa, estou traduzindo para o nosso tempo, se você receber em casa uma notificação judicial, esteja pronto para responder formalmente a esta acusação judicial. O que Pedro está falando é: se vocês precisarem ir diante de um tribunal, estejam prontos para ir. Se vocês precisarem ir diante de um tribunal, estejam preparados para isso. Se vocês precisarem ir diante de um colegiado que há de julgar as suas atitudes, esteja pronto para ir. E quando você for, saiba o que você tem que responder. E o que você tem que responder é a esperança que você tem em Cristo Jesus. Mas essa resposta também deveria ser informal. Sabe, eles andando por Roma, pessoas os paravam, pessoas perguntavam, pessoas apontavam, pessoas diziam: lá, esse aí é seguidor de Cristo, lá, esse é seguidor do caminho, esse segue aquele que diz que destruiria o templo e restauraria ele em 3 dias. Vocês devem estar prontos a responder informalmente a essa turma. Pedro está querendo ressaltar a valorização e o retroalimentar da salvação que eles desfrutam em Jesus. Porque quando ele fala a respeito de responder, preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança, ele está falando sobre salvação. Ele não está falando para responder qualquer outra coisa. Ele não está falando para defender uma doutrina qualquer.
Ele está falando para responder, estar pronto para contar a sua história de conversão. A convicção de salvação, ela deve ser sempre retroalimentada em nossos dias. Eu devo sempre voltar àquele dia em que eu entreguei o meu coração e a minha vida a Jesus. Eu devo sempre voltar àquela experiência que eu tive. Recordar o que eu senti, recordar o que Deus falou ao meu coração, recordar o que Deus trabalhou em minha vida. Porque no decorrer da jornada cristã e no decorrer de um convívio hostil, muitas vezes a única coisa que teremos nas mãos é a convicção de salvação, da qual ninguém pode roubar de nós. Eu me recordo quando eu recebi o chamado ministerial. E eu me recordo do pastor que me acompanhou naquela época. E uma das coisas que ele falava, e que ele sedimentou no meu coração, era sobre a minha experiência de chamado. E ele dizia, naquela época, no meu começo de jornada, nem tinha ido ainda para o seminário, estava em crise de fé, fui chamado, não fui, é isso mesmo que o Senhor quer, não é, já contei minha história, pedi prova para Deus, depois eu pedi reprova para Deus, depois eu pedi a réplica da prova para Deus, e eu ia passar a vida inteira pedindo prova para Deus e Ele ia confirmar. E eu estava nessa crise. E eu me lembro muito bem o que o pastor David Howard disse naquele dia. Quando eu procurei para uma conversa e disse assim, pastor, eu estou em crise. E ele disse assim, é bom que você esteja em crise. E como você já sabe parte da minha história, e talvez você que já lembre da história, e para você que não lembre, naquele momento eu estava estudando, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. E um dos aspectos do estudo tinha lá o ponto 5 ou 6, crise de fé. E era o que eu estava vivendo. Crise de fé. Não no sentido de apostasia, não no sentido de abandonar a Deus, nunca pensei nisso, mas é a crise de fé no sentido de ter convicção daquilo que Deus quer para a minha vida e para o meu momento histórico. E ele disse, é bom que você tenha, porque na sua jornada ministerial, essa pergunta você vai refazer várias vezes. E em vários momentos da sua vida ministerial, a única coisa que você vai ter de segurança é a sua experiência de chamado. Por isso, para mim a coisa mais importante de um concílio não é a sua convicção doutrinária, não é o seu conhecimento teológico, não é aonde você fez o curso, mas você tem convicção de chamado, Fernando? E ali, conversando com ele, eu entendi que no decorrer da minha vida ministerial, a única certeza que eu teria, e que eu deveria agarrar com unhas e dentes, é que eu tenho um chamado ministerial. E foi verdade. No decorrer dos anos e da minha jornada ministerial, quantas vezes eu tive que me apegar a esta verdade. E eu me lembro de um passado recente, 5 anos, 6 anos atrás, quando eu estava deitado no meu quarto, e aí me veio uma canção na mente. Uma canção de um grupo chamado 4x1. E ele dizia assim, a canção, eu tenho um chamado. E eu não posso parar. Eu tenho um chamado. E eu não posso deixar de pregar. E aí eu estava deitado na minha cama, com fone de ouvido, ouvindo essa canção. E aí vem aquela coisa queimando no peito e me lembrando, Fernando, você tem um chamado. Segure isso e deixe que o resto cuido eu. Por que eu estou contando essa história do chamado? Porque muitas vezes, a única coisa que você terá nas mãos é a certeza da sua salvação em Jesus. Talvez, durante um momento da sua história, você estará tão ferido, tão magoado,
Você estará tão triste, tão decepcionado. Você se sentirá tão derrotado. Seus sonhos não acontecem. As coisas parecem que não caminham. Você corre, corre, corre e nunca chega ao seu destino. Você trabalha, trabalha, trabalha e nunca muda a sua realidade. Você faz, faz, faz e parece que tudo escapa entre os dedos. Mas a única coisa que você terá é a certeza de que um dia Jesus alcançou, Jesus achou você, Jesus o chamou à sua presença, Jesus ofereceu o seu colo, Jesus ofereceu o seu ombro e disse: vem caminhar comigo, meu filho, vem caminhar comigo, minha filha. Acabou o distanciamento que havia entre nós, como eu tenho falado, acabou a guerra que havia entre nós, agora você está em paz comigo. E é isso que vai dar alegria a nós. Dias atrás eu estava escutando uma live e a pessoa falava exatamente sobre isso. E ela falava sobre a necessidade que o cristão tem de redescobrir a alegria da salvação. E essa tem sido a minha oração por vocês nesses últimos 15, 20 dias. Pai, que nossa igreja possa redescobrir a alegria da salvação. Por mais difícil que os dias estejam, por mais trabalhosos que os dias estejam, que eles possam redescobrir a alegria da salvação. Porque a alegria da salvação vai sufocar a tristeza desta vida. A alegria da salvação vai sufocar a tristeza do desemprego, vai sufocar a tristeza do endividamento, vai sufocar a tristeza da enfermidade, vai sufocar a tristeza da briga, dos relacionamentos quebrados, vai sufocar a tristeza do filho que está indo longe, está indo embora, vai sufocar a tristeza do divórcio, vai sufocar a tristeza da vida. Só tem algo que pode sufocar a tristeza da vida, é a alegria da salvação. Por isso Pedro vai dizer assim: ei, estejam sempre prontos a lembrar aos seus opositores, a lembrar aqueles que são hostis a você, a razão de você ser o que é, a razão da sua esperança que está em Jesus, a razão da vida que você tem vivido, bela, digna, diante da oposição, que é a salvação que você tem em Jesus. Por isso, ele vai complementar esse sentimento da seguinte maneira: fazendo, todavia, com mansidão. A ideia de mansidão é afetuosamente. Sabe como nós falamos de Jesus? Sabe como nós declaramos o nosso testemunho? Sabe como nós chamamos a atenção das pessoas para a transformação que nós recebemos em Jesus? De maneira afetuosa, meiga. Mas olha, a palavra mansidão traz consigo o sentimento também de atrativa. Sabe aquela coisa de você começar a contar uma história e as pessoas vão ficar com os olhos fixos em você? Elas estão hipnotizadas pelo seu jeito de falar, elas estão hipnotizadas pela sua paixão, elas estão hipnotizadas pela sua vida, elas estão hipnotizadas pela maneira como você demonstra o seu amor por Jesus. Atrativa. Qual foi a última vez que você hipnotizou alguém por causa da sua história de salvação? Qual foi a última vez que você hipnotizou alguém por conta da sua paixão por Jesus? Qual foi a última vez que você fez com que os olhos das pessoas nem piscassem? Estavam vitrificados na sua frente, absorvendo, sugando tudo, bebendo de tudo o que você estava falando a respeito de como Jesus alcançou a sua vida, de como Jesus entrou no seu coração, de como Jesus mudou a sua história, de quão perdido você estava e Ele te achou. Qual foi a última vez que você, de maneira pacífica, não foi passivo, como era a igreja primitiva? Um dos grandes valores da igreja primitiva é este: aliar a atividade, proatividade, com passividade. É não ser passivo de maneira pacífica, seja do contra. Pedro vai dizer: seja do contra. Esteja pronto a responder a sua salvação, a respeito da sua salvação,
de maneira atrativa e afetuosa. Mas ele acrescenta mais uma expressão: e temor. Fazendo, todavia, com mansidão e temor. A ideia de temor é aquilo que nós já aprendemos: respeito à verdade. É a ideia de respeito à verdade, mas acima de tudo, respeito às pessoas que nos ouvem. Não é agredindo com a verdade que nós vamos conquistar o coração das pessoas. Tá certo, eu concordo com você. Se as pessoas não abrirem mão da cultura desse tempo, elas vão para o inferno. Mas para elas não. Porque a verdade é relativa. Porque a sociedade é líquida. Você tem certeza que elas vão para o inferno? Elas têm certeza que não. Então, Pedro está certo quando ele diz: não é mandando todo mundo para o inferno que nós vamos mudar esta cultura. Mas é lembrando-os como eu saí dessa cultura, dizendo a verdade, em respeito às pessoas que nos ouvem e de uma maneira respeitosa às pessoas que nos ouvem. E dizer a verdade, nesse caso, de temor, de mansidão, de esperança, é aquilo que Pedro está falando. Faça com que as pessoas grudem na sua história. E deixe que a sua história mude a história daqueles que estão próximos a você. Devoção a Cristo é o primeiro princípio da noite de hoje contra a hostilidade. Seja do contra. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ele é a primazia da sua vida. Nós não fazemos as coisas por nós mesmos, nós fazemos por Cristo. Nós não fazemos igreja para nós fazemos igreja para os outros. Como eu gosto de dizer e enfatizar, a igreja é a única instituição que não é feita para os associados. E nós devemos continuar crendo nisto, que Nova Jerusalém não é feita para os associados, mas através dos associados ela é feita para aqueles que se associarão um dia. A igreja não é feita para nós, a igreja é feita por nós, através de nós, mas não para nós. E quando eu coloco Cristo em primeiro lugar, eu abro mão das minhas preferências, eu abro mão das minhas vaidades, para poder então fazer com que Cristo continue prevalecendo. Esteja pronto para falar sobre aquele dia fantástico, quando Jesus o achou com a graça dele. Mas o texto bíblico prossegue. E ao prosseguir, ele nos fala sobre uma coisa interessante. Olha o que a parte B do versículo 16 diz: com boa consciência, de modo que naquilo em que falo contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Com boa consciência. Uma das definições mais interessantes e mais impactantes que eu tenho de consciência, que eu li sobre consciência, é a seguinte: consciência é a alma refletindo sobre si mesmo. Consciência é a alma refletindo sobre si mesmo. E é interessante porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, versículo 14, que todos nós temos uma alma refletindo sobre nós mesmos. Todos nós sabemos o que é certo e errado. Todos nós sabemos se estamos fazendo certo ou se estamos fazendo errado. Eu não preciso de Jesus para saber se eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, versículo 14, que aqueles que eram guiados sem lei, ou aqueles que eram guiados pela lei, eles já tinham consciência do que era certo ou do que era errado, e faziam da consciência a sua própria lei. Eles não tinham lei, eles não respeitavam a lei, ou a lei os denunciavam, mas acima de tudo, a lei era a sua consciência. Era a sua consciência que gritava, que gemia, que apontava se estavam fazendo o que era certo
ou se estavam fazendo aquilo que era errado. Então, consciência é a alma refletindo sobre si mesmo. Mas é interessante porque nós não podemos confiar plenamente na consciência. Mesmo porque Jeremias vai dizer que enganoso é o nosso coração. As nossas emoções pregam peça em nós e muitas vezes elas podem até sugerir pela nossa cultura, elas até mesmo podem sugerir pela nossa natureza, elas podem sugerir, pela nossa filosofia de vida, pela nossa tendência humana, que estamos fazendo alguma coisa certa, quando na verdade é errada. Então, ainda que a consciência seja a nossa alma refletindo sobre nós, ela não é totalmente confiável. Porque enganoso é o nosso coração, enganosa é a nossa alma, enganosa é os nossos sentimentos, enganosos são as nossas disposições e os pré-julgamentos que fazemos. Eles são enganosos. E muitas vezes, a nossa emoção pode dizer, ou a nossa consciência pode dizer, não tem nada demais nisso. Quando na verdade, tem sim, muita coisa errada nisso. Por isso eu gostei muito de um exemplo que foi dado. Como se a consciência, ela não pode ser como uma lâmpada, mas ela tem que ser como uma clarabóia. E qual que é a diferença de lâmpada e clarabóia? Lâmpada é como essas, tem luz própria. A lâmpada, ela é real ou suficiente em si mesma. Chegou a energia, ela tem luz própria. Clarabóia, ela não tem luz própria, mas ela permite que luz entre e ilumine um lugar que está escuro. A nossa consciência, ela não pode ser como uma lâmpada. A nossa consciência precisa ser como uma clarabóia. Ou seja, a nossa consciência avalia a si mesmo, ela traz luz sobre tudo aquilo que estamos sentindo, ela traz luz sobre tudo aquilo que estamos pensando, ela traz luz sobre tudo aquilo que estamos fazendo, nós refletimos sobre isso, e aí a partir desta luz que nos é dada, nós vamos conferir, por exemplo, com as Escrituras Sagradas, se a nossa consciência está certa ou está errada. Por isso, não confie na sua consciência plenamente, mas não a ignore plenamente. Porque o texto bíblico diz, com boa consciência, de modo que aquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados. Como se Pedro estivesse dizendo, avalie-se, o que você tem feito é como eu tenho ensinado até aqui, é o que Deus pede, é o que Jesus nos deixou como exemplo. Você tem vivido de acordo com Jesus, você tem seguido os seus passos, você tem imitado as suas condutas. Deixe que a clarabóia da consciência diga sim ou diga não. E quando ela disser sim ou não, confira diante dos valores que você aprendeu. No nosso caso, é as Escrituras Sagradas. Confira diante das Escrituras Sagradas. Pedro, então, vai olhar para aquela igreja e vai convidá-la, seja do contra. Quando forem hostis a você, devote o seu coração a Cristo. E essa tem sido a minha oração nesta semana, enquanto eu estive estudando esse texto, lendo ele todos os dias, por você. Que sejamos um povo que coloque Jesus em primeiro lugar. Que sejamos um povo apaixonado por Jesus e que Ele tenha primazia sobre todas as áreas das nossas vidas. Que Ele conduza a minha história. Que possamos redescobrir a alegria da salvação. Se os dias estão pesados, se você tem andado cabisbaixo,
se a tristeza tem sufocado você, então saiba que eu estou orando por você. Saiba que eu estou pedindo que você redescubra a alegria da salvação, para ela sufocar essa tristeza que teima em permanecer no seu coração. E saiba que eu estou orando por você, para que a sua consciência seja como uma clarabóia, que você sempre esteja reavaliando suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos. Que você sempre esteja reavaliando a sua conduta e perguntando claramente, como um exercício da sua alma sobre si mesmo a Deus: Pai, está certo fazer isso? Está certo pensar isso? Está certo sentir isso? E eu tenho certeza que você será liberto de muita coisa que hoje tem lhe escravizado. Mas, lembre-se, ela não pode ser uma lâmpada que confirme que tudo que você tem feito está certo. Porque nosso coração é enganoso. Por isso que, como clarabóia, nós vamos voltar às Escrituras e com sinceridade deixar ela confirmar o que é que eu tenho feito, o que é que eu não tenho feito. A minha oração, ao final deste domingo, quando nós estamos incentivando você a ser do contra, é que nesta semana você possa levar pessoas até Jesus Cristo. Porque Pedro só tinha um objetivo. Quando ele olhou para aquela igreja e disse assim: desenvolva uma paixão pela bondade. Quando ele olhou para aquela igreja e disse assim: crie uma disposição para sofrer. Quando ele olhou para aquela igreja e disse: confie na soberania de Deus. Quando ele olhou para aquela igreja e disse assim: santificai a Cristo. Redescubra a alegria da salvação. Tenha uma boa consciência. Ele só tinha um objetivo: fazer com que Roma se rendesse aos pés de Jesus. A minha oração é que nesta semana você possa levar pessoas aos pés de Jesus, por meio destes 6 princípios que devemos adotar em nossas vidas diante da hostilidade deste tempo. Eu convido você a ser do contra esta semana. Posso contar com você? Você vive comigo esta semana como Piracema? Vamos ir contra a maré? Vamos subir o leito do rio ao invés de descer? Vamos trabalhar pacificamente, sem sermos passivos, diante de toda essa cultura que nos escraviza ou tenta nos escravizar com as suas imposições. Eu termino meu momento com vocês neste domingo, citando mais uma vez Mateus capítulo 6, versículo 8. Não sejais igual a eles, seja do contra.